Adolfo. Vamos passar ao próximo partido, ao JPP, pelo que dou a palavra ao Sr. Deputado Elvio Sousa. Excelentíssima Senhora Presidente, Presidente do Governo e demais secretários, senhores deputados e senhoras deputadas, madeirenses e porto-santenses. A 23 de março, a palavra foi devolvida ao povo para a escolha democrática de uma nova Assembleia e assim fermentar um novo governo. A escolha do povo foi soberana. Cerca de 62 mil eleitores deram ao PSD 23 lugares nesta Casa e outros 30 mil eleitores garantiram aos Juntos pelo Povo 11 lugares no Parlamento, sendo o maior partido da oposição. Responsabilidades de um lado, responsabilidades do outro lado. Temos um governo de coligação assente num acordo com um único deputado do CDS, acordo esse cujo teor ninguém conhece. Era relevante, senhoras e senhores deputados, membros do Governo, já que no programa está escrito, cito, a defesa da transparência e da governação, ser divulgado publicamente esse acordo. Se não o fizerem, estão a pactuar com o obscurantismo. Ninguém se liberta da escuridão se não acender a primeira vela. Esta terça-feira relembramos ao Governo para não esquecer do seguinte: 23 deputados de um só partido não significa maioria absoluta. Governar a dois com maioria implica representar também a humildade, a sapiência, a responsabilidade institucional. Governar é igualmente cultivar consensos. Semear arrogância, propotência, com tiques de maioria arbitrária, conduzirá ao individualismo. Todos nós, senhoras e senhores deputados, desejamos uma região mais desenvolvida, menos dependente do exterior, uma economia mais diversificada, com melhores salários, com uma agricultura e uma pesca bem remuneradas, uma região com menos impostos, com mais competitividade, com mais oportunidades para adquirir uma habitação, com mais poder de compra para a classe média, com menos custo de vida, uma região com menos pobreza, um território onde os nossos reformados possam ter mais dignidade, mais poder de compra, mais oportunidades. Uma região onde os professores e os educadores possam ter estabilidade na carreira, onde os técnicos e os profissionais de saúde se sintam valorizados, onde os utentes do Serviço Regional de Saúde possam aguardar um tempo clínica e moralmente aceitável para ter acesso a uma cirurgia, a uma consulta e a um exame. Um arquipélago onde as empresas, as famílias e os consumidores possam ter um regime de IVA que não seja, entre aspas, colonialista, tal como o PSD e o CDS nos querem fazer impor e arranjam desculpas esfarrapadas, tais como as dependentes da Lei das Finanças Regionais, uma lei que eles próprios benzeram e aprovaram. Senhores e senhoras deputados, membros do Governo, manter a taxa geral do IVA a 22%, a taxa intermédia do IVA a 12%, e não baixá-la é continuar a escravizar o povo e as empresas. É continuar a manter a escravatura fiscal. Todos nós desejamos uma região mais próspera do ponto de vista social, económico ou fiscal, que tenha um executivo
mais poupado nos gastos, mais comedido nas despesas, mais comedido nas nomeações políticas, que dê o exemplo de uma gestão eficiente e poupada. Todos nós desejamos uma região que possa ter poderes autonómicos reforçados, rever o Estatuto, respeitar o princípio da continuidade territorial, manter um centro de negócios, nacional de negócios estável, uma ligação com a República permanente, uma região que tenha um poder político mais livre da pressão constante do poder económico. Uma região que faça uma reforma do sistema político, que aplique um registro de interesses, um novo regime de incompatibilidades e impedimentos e que impeça de uma vez por todas a acumulação vergonhosa de vencimentos com reformas. Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores deputados, durante esta semana apresentamos algumas ideias e de alguns temas pelas quais o povo refere e pela qual o povo também clama. Temas esses que vêm do transpasso da realidade e do cotidiano. A habitação, lançar oferta pública da habitação a preços acessíveis, fora da aplicação dos fundos do PRR, implementar um programa emergencial para que este governo não seja conhecido, quiçá, como um governo das famílias sem casa. Segundo aspecto, redução do custo de vida. Usar todas as ferramentas de regulação da região para baixar o custo de vida, seja através da margem do ISP, redução de impostos e IRS em todos os escalões, o IVA novamente não ficar sequestrado pela revisão da Lei das Finanças Regionais, regular o preço dos produtos energéticos, reduzir de uma vez por todas e manter essa chama acesa da redução dos transportes aéreos e também dos fretes marítimos. Terceiro aspecto, saúde. Melhorar, sempre possível, o Sistema Regional de Saúde, reduzir o tempo de espera para uma consulta, cirurgia, exame, pois os dados oficiais não são famosos e não esqueçamos que ainda estão 37 mil madeirenses. Não são 37 mil referenciações. Estão 37 mil madeirenses em lista de espera para consulta. Estas são propostas realistas que consubstanciam os problemas da região. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, é verdade que um programa de governo são palavras, mas igualmente essas palavras carregam compromissos, ora aqui plasmados e também coligidos em campanha eleitoral. E não esqueçamos o seguinte: todas as promessas e os compromissos servem para ser cumpridas. E vejamos e relembremos o salário mínimo a 1.200 euros, a ligação férrea que não pode estar única e exclusivamente dependente das boas graças da República. Há que estabelecer diplomacia comercial, sair da ilha para ver outras ilhas. Os 1.440 euros do complemento de pensão para os reformados, as 1.003 camas para lares, o salário diferenciado para os jovens licenciados, o subsídio de insularidade para todos e para o sector privado. E aqui faço novamente uma lembrança. No anterior programa de governo, o subsídio de insularidade estava contemplado. O orçamento de 2024, no artigo 77, estava contemplado o subsídio de insularidade dos trabalhadores do sector privado e social, que dizia o seguinte: durante o ano económico de 2025, no âmbito da negociação coletiva, e levada a cabo
no Conselho Económico de Concertação Social, em particular em matéria salarial, o Governo Regional tem em conta o valor de subsídio de insularidade para os trabalhadores dos sectores privados e social, em valores análogos aos previstos para os trabalhadores que desempenham funções públicas. Portanto, senhoras e senhores membros do Governo, o que é que aconteceu ao descritivo deste artigo? Onde é que está o CDS, que ainda há pouco apelava que seria grande? Onde é que está a palavra do CDS à população? E a palavra do PSD? Estão aqui provas. As palavras para os senhores não valem? Não é sagrada à população? Portanto, senhoras e senhores, recordemos as palavras. Toda a palavra serve para ser cumprida. Quem não cumpre a palavra na política não vai merecer a confiança. Senhoras e senhores deputados, vamos em frente. Sigamos em frente. Deixemos pousar o tempo. Vigiemos os compromissos e avaliemos com tempo se o dogma corresponderá à fé. Por outras palavras, vamos fiscalizar com calma, com paz, com tranquilidade, com toda a força que a revelação da verdade assim obriga. Nós, como representantes populares, temos que estar do lado para impedir as injustiças, temos que auxiliar os desprotegidos, libertar os oprimidos e até, se for preciso, recuperar a vista dos cegos, que há muitos cegos por aí. Temos que pegar nestas premissas e apresentar soluções adequadas a resolver os desafios e a estabelecer as reformas necessárias. Não haverá nenhum obstáculo, nenhuma muralha, nenhuma parede de pedra, nenhuma pressão, nenhum órgão público ou de comunicação que nos irá demover de revelar a verdade e de apresentar soluções alternativas para solucionar os problemas dos nossos cidadãos. A velha maioria que não se constitua numa nova maioria a dois. De igual modo, seguiremos o nosso caminho, pois a democracia é aceitar o sufrágio, mas também é conviver com a diferença. Nestes 3 dias de debate ficou claro que permanecerão os tiques negacionistas de uma nova maioria. Deixemo-los cultivar essa intolerância ao pluralismo e à representação plural. Há que manter uma vigilância constante e apurada, permanente, dia após dia, com chuva ou com sol. Este não é seguramente o nosso programa, pois na prática deseja manter tudo na mesma. Continua a colonização económica do poder político, o agachamento aos interesses financeiros, a resistência em reduzir a despesa pública, a falta de soluções para a habitação, o pagamento de um valor justo aos agricultores da cana, da banana e da uva, a resistência em baixar o preço da água de rega, que este PSD subiu comprovadamente 151%, para não falar da palavra dada aos porto-santenses que continuarão sem um barco em janeiro, como nós fiássemos na mentira orquestrada de não haver barcos disponíveis em janeiro. Continuaremos a apresentar alternativas sérias, credíveis, populares,
realistas e sem medo. Porque ser popular não se confunda com ser populista. Como aconselham as virtuosas palavras ancestrais, só os peixes mortos vão a favor da corrente. A rede da propaganda institucional optou por dar voz aos governantes. Senhoras e senhores deputados, madeirenses e porto-santenses, nós vamos defender dia e noite os governados. Não contem connosco para silenciar a verdade, para esconder as provas das imperfeições e das injustiças perpetuadas pelos homens sem palavra. Não contem connosco para encobrir injustiças e para encobrir desprotegidos. Como cantam e escrevam os homens e mulheres livres, como cantam e escrevem as mulheres e os homens livres. Mesmo na noite mais triste, em tempos de servidão, há sempre alguém que resiste e há sempre alguém que diz não. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Elvio Sousa, do JPP.